Olá pessoal, tudo bem? Vamos tirar mais uma leitura bíblica. A graça de Deus, estamos avançando e vamos terminar a leitura desse evangelho. Espero que vocês estejam acompanhando. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve, dá um like aqui nesse vídeo para ajudar ele a chegar a mais pessoas e a conquistar mais corações para Cristo. Vamos lá? Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a nossa leitura bíblica, que ela possa ser que o nosso coração possa ser uma terra fértil para que essa palavra germine e dê frutos na nossa vida, através dos ensinamentos que o Senhor nos passa através da sua santa palavra. Que o Senhor conduza e mande o seu Espírito Santo para que a gente possa compreender e acolher a sua palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 25. A história das virgens. O reino de Deus é como 10 moças virgens que, com lamparinas na mão, saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas não levaram o óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. As prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhames com óleo. O noivo demorou um pouco e todas dormiram. No meio da noite, alguém gritou: "Ele está aqui, o noivo está aqui, saiam para recebê-lo." As 10 virgens saíram com suas lamparinas. As virgens tolas disseram às prudentes: "Nossas lamparinas estão se apagando. Emprestem-nos um pouco de óleo." As virgens prudentes responderam: "Não há o bastante para todas. Se querem óleo, vão comprar." E elas assim fizeram, mas ainda estavam fora, comprando óleo quando o noivo chegou. As virgens que estavam a postos para saudá-lo foram para a festa, e a porta foi fechada. Mais tarde, as virgens tolas apareceram e bateram a porta, suplicando: "Estamos aqui, deixem-nos entrar." O noivo, porém, perguntou: "Eu conheço vocês? Acho que não. Portanto, fiquem atentos, vocês não sabem quando o noivo vai chegar." A história do investimento. O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhes delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas, ao segundo 2.000 e ao terceiro 1.000 moedas, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu imediatamente. O primeiro começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo. Mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicara o investimento. O patrão o elogiou: "Bom trabalho, você soube negociar, de hoje em diante será meu sócio." O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão, e este o elogiou: "Bom trabalho, você soube negociar e de hoje em diante será meu sócio." O empregado que recebeu 1.000 moedas declarou: "Patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo e por isso guardei o seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está o seu dinheiro, são e salvo, até o último centavo." O patrão ficou furioso. "Odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que eu sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro num banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento." Ele ordenou: "Pegue as 1.000 moedas e a entregue ao que arriscou mais, e tirem o senhor garantia daqui. Lancem-no fora, nas trevas exteriores." As ovelhas e os bodes. Quando finalmente vier, numa aura de resplendor, e seus anjos com ele, o Filho do Homem irá se assentar em seu trono glorioso. Todas as nações estarão diante dele, e ele irá separar o povo, como um pastor de ovelhas e os bodes, como um pastor separa as ovelhas e os bodes.
aqueles à sua direita e estes à sua esquerda. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: entrem, vocês que são abençoados por meu Pai. Tomem posse do que está reservado para vocês no reino desde a fundação do mundo. E esta é a razão. Eu estava com fome e vocês me alimentaram. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês me deram um quarto. Eu estava com frio e vocês me deram um agasalho. Eu estava doente e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês vieram me ver. Então as ovelhas vão dizer: Mestre, do que estás falando? Quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, sedento e te damos de beber? E quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? E o rei dirá: afirmo esta verdade solene. Toda vez que vocês fizerem essas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu e estava ajudando a mim. Depois ele se voltará para os bodes, à sua esquerda, e dirá: saiam daqui, seus inúteis, vocês não prestam para nada, a não ser para o fogo do inferno. E sabem por quê? Porque eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e vocês não me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês não me deram uma cama. Eu estava com frio e vocês não me agasalharam. Eu estava doente e preso e vocês nunca me visitaram. Os bodes então dirão: Mestre, do que está falando? Quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto, com frio, doente ou na cadeia e não te ajudamos? E ele responderá: afirmo esta verdade solene. Toda vez que vocês deixaram de fazer uma dessas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Deixaram de ajudar a mim. Então, os bodes serão conduzidos à condenação eterna, mas as ovelhas a recompensa eterna. Amém! Isso aqui, muitas coisas lindas, né? Quando a gente estava lendo o 24, eu lembrei dessa história das virgens, mas eu achei que ela estava para trás e ela estava para frente. E eu lembrei exatamente disso, né? Porque no capítulo 24 ele fala que a gente tem que estar preparado a todo momento, porque a gente não sabe quando é que Cristo vai voltar. E aqui ele dá uma história exemplificada perfeitamente, né? Que as prudentes levaram óleo para manter a lanterna acesa e um reservatório, ou seja, elas estavam preparadas para esperar quanto tempo fosse possível. Já as tolas, não, as tolas estavam apenas com um pouco de óleo e aquilo não foi o bastante. E bem na hora que acabou, é a hora que o noivo chegou e elas ficaram para fora, né? Então, que a gente consiga ser como as prudentes, esteja sempre preparado para a vinda do noivo, para a vinda de Cristo, né? Porque a gente não sabe quando é que ele vai chegar, né? Tem muitas pregações sobre essa passagem, é uma passagem muito bonita, de muitas e muitas reflexões, né? Mas acho que a mais forte é essa, da gente estar preparado para quando Cristo voltar, para que a gente não fique de fora, né? Depois de ter passado tanto tempo esperando por ele e ficar para fora, de correr o risco de ele falar: eu conheço vocês, então que a gente possa participar da festa do Senhor, né? Aí a história do investimento também, que é bastante conhecida, né? Ele também exemplifica, né? O reino de Deus é como um homem que saiu para uma longa viagem, fala das divisões que ele deu, né? E essa passagem, ela fala muito sobre eu tenho um dos comparativos que às vezes eu já conversei com o Léo sobre isso algumas vezes, né? Sobre essa passagem, algumas das reflexões que a gente teve. Uma das reflexões que a gente teve foi sobre quando ele tá falando das moedas aqui, sobre uma das percepções que a gente teve é como se fossem os dons que Deus nos dá, né? Deus nos dá habilidades e dons para serem usados a seu favor, né? A favor do reino de Deus, a favor da gente conquistar a vida que Ele quer que a gente viva. E o que a gente está fazendo com esses dons? O que a gente está fazendo com todas as possibilidades que Deus nos dá, né? A gente está enterrando e guardando embaixo do colchão, como o servo que ganhou só 1.000 moedas e quando ele voltou e falou, toma aqui, ou a gente está se esforçando para multiplicar, né? Quanto que a gente tem se empenhado para fazer, né? E quando ele reconhece o trabalho do primeiro trabalhador, ele fala, bom trabalho, você soube negociar, de hoje em diante será meu sócio, né? Quanto que a gente está sabendo negociar com as nossas habilidades para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente falar mais de Deus para as pessoas,
pra gente levar mais a mensagem pra frente, e não só ligadas às coisas do reino, né, mas ligadas à nossa vida mesmo, né, a vida de abundância que Deus quer que a gente viva, que foi pra isso que Ele veio, pra nos libertar, né, quanto que a gente tá se empenhando pra duplicar essas moedas, né, para fazer isso florescer, para que a gente seja terra fértil e que floresça, que dê frutos, né? É uma passagem muito forte, assim, para mim, que sempre me pego pensando, assim, o que eu tô fazendo com os dons que Deus me deu, né? E é isso, é tipo, ele dá a chance para todo mundo. O que a gente tá fazendo, né? Que a gente não seja como o trabalhador que enfiou as moedas lá embaixo do colchão e não fez render nem um centavo, que a gente possa gerar frutos, né? E aí aqui ele fecha com a separação, né, das ovelhas dos bodes, né? E aí ele né, tá falando aqui sobre a vinda do Filho do Homem, que é Jesus, né, quando voltar e tudo mais. E aí ele tem, essa passagem também é muito bonita, assim, né? Porque ele fala que quando a gente ajuda as pessoas, a gente tá ajudando a ele, a gente tá socorrendo a ele, né? Quando a gente dá de comer, quando a gente dá de beber, quando a gente ampara o próximo que tá necessitado, a gente tá fazendo a ele. Quando a gente nega essa ajuda, nós estamos negando a ele, né? Então é muito bonito a gente sempre pensar que é isso, que é tudo para Deus, né? Então todo bem que a gente faz e todo bem que a gente deixa de fazer, tudo tá ligado a Cristo. Que a gente possa seguir esses conselhos, né? São conselhos bem objetivos e bem práticos, bem fáceis de ser colocados em prática na vida real, né? Que é ser prudente como as virgens prudentes que estavam preparadas para a vinda, saber duplicar os nossos dons que Deus nos dá para a gente viver, para que a gente possa colher frutos, né? Para que a gente possa seguir uma vida que dê frutos e que dê rendimentos, né? E que a gente ajude o nosso próximo, né? Que a gente possa fazer isso em nome de Cristo, sabendo que é o que Ele espera da gente. É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.